Boa tarde, boa noite, meus amigos, meus amados cristãos. Nós, homens cristãos, vivemos de duas coisas principais: das verdades reveladas, e nós também usamos o raciocínio, nós usamos a razão, nós usamos a lógica. Mas a fé cristã é baseada essencialmente na palavra revelada, como consta nas Escrituras Sagradas. Revelação de Deus para nós. Revelação de Deus por intermédio dos profetas, dos apóstolos, e a maior revelação que veio mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós cristãos temos as Escrituras Sagradas, a Bíblia, como única regra de fé. E nós temos os princípios cristãos que são indiscutíveis. E nós temos que fazer uso, muitas vezes, do estudo, do raciocínio, da lógica, não para criar um novo Deus, não para criar uma nova teologia, não para criar um novo Jesus, nem uma nova fé, nenhuma nova salvação. Ficou bem claro o que eu quero dizer. Por mais inteligentes que nós sejamos, e por mais que nós venhamos a utilizar o raciocínio e a lógica dentro da nossa vida cristã ou da nossa vida secular, a razão jamais vai substituir a revelação de Deus. Porque se nós permitirmos que a razão venha a substituir a revelação de Deus, que é Jesus, em sua ampla personalidade, em seu caráter e em sua obra salvadora, nós estamos nos tornando malditos. Com todo o nosso raciocínio, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa lógica e com toda a nossa sistemática. Isso é muito importante porque nós vivemos hoje um cristianismo escriturístico, um cristianismo que nos foi revelado, que é o cristianismo que é praticado em todo o mundo, de conhecimento da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem princípios cristãos, embora tenha os seus dogmas, ela tem princípios cristãos. Todas as igrejas protestantes, evangélicas, as ortodoxa russa, a ortodoxa grega, têm as Escrituras como única regra de fé. E há princípios inalienáveis e indiscutíveis, como a triunidade santa, a obra salvadora de Deus em Jesus Cristo, o Jesus Cristo que veio das regiões celestiais, portanto, existe divindade nesse Jesus. Um Jesus que não é apenas mestre, mas é, acima de tudo, Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé, autor e consumador de nossa salvação, autor e consumador da nossa vida eterna. Então, nós temos um cristianismo que não deixa de utilizar a razão e o raciocínio, mas não pode utilizar a razão e o raciocínio para criar verdades novas. Isso não é inteligência, isso é maldição perante Deus. Isso chama-se heresia e heresia extremamente grave e um atentado contra Jesus, contra as Escrituras Sagradas, contra os propósitos de Deus e contra o Espírito Santo de Deus. Não adianta falar em raciocínio, inteligência, cultura, na tentativa de substituir a revelação de Deus, que o bom senso e o dom do Espírito Santo que nós cristãos recebemos nos confirma que essas revelações são absolutamente corretas. E nós só podemos ser homens e mulheres cristãos se nós vivermos dentro dessa revelação. E temos que reverenciar todas essas revelações nos profetas, nos apóstolos e em Jesus Cristo.
Por que essa ênfase? Junto com esse cristianismo autêntico, com bases escriturísticas, existem muitas seitas e muitas doutrinas que presumem e disseminam um conhecimento não escriturístico. Eles dizem que são detentores de um novo cristianismo, de uma nova racionalidade, de uma nova fé, de uma nova obra salvadora, de uma nova estrutura de Deus, de uma nova personalidade para Jesus, e assim vão se somando as heresias. Não admitem as revelações. Dizem que criaram, entre aspas, um cristianismo mais moderno, mais autêntico, somente para pessoas inteligentes e que usam a racionalidade. Falam de uma espiritualidade superior, falam de uma série de coisas que têm origem num anticristianismo gerado principalmente no século XVIII e no século XIX, por homens revoltados contra uma série de princípios estabelecidos nessa época. Vamos dar uma breve explicação, muito rápida, não é pretensão minha passar nenhum conhecimento histórico, mas eu preciso falar nisso. O homem passou pela Idade Média e depois pela Idade Moderna. Um período da Idade Moderna, lá pelo final, foi o chamado Iluminismo, ou século das luzes, ou também chamado Lightning. Durante a Idade Média, houve pouco progresso na parte técnica, científica. Houve um aprimoramento militar, principalmente, uma expansão populacional, houve digamos, não deixando de cometer um certo erro, um certo teocentrismo, que na verdade não foi um teocentrismo, foi um chamado eclesiocentrismo, pela disseminação dos chamados monastérios, que tiveram grande expansão e uma grande influência. Durante a Idade Média, os governos absolutistas e a própria Igreja Católica Apostólica Romana, que eu não estou aqui criticando, eu estou apenas citando, a Igreja Católica Apostólica Romana se mostrava desde essa época dogmática, hermética e autoritária. E muitos homens das elites europeias, principalmente, das elites aristocráticas e das elites científicas, foram desenvolvendo, geração após geração, uma revolta contra essa tutela dos governos absolutistas e da própria Igreja Católica Apostólica Romana, hermética, dogmática e que impunha à força os seus princípios e tinha uma grande influência nos governos e na própria economia, na própria produção e na própria formação do homem e da família. Mais tarde, saindo da Idade Média, veio a Idade Moderna. Vamos falar somente do período chamado Lightning, ou Iluminismo. O que aconteceu durante o Iluminismo? Durante o Iluminismo, houve, ao contrário da Idade Média, um grande progresso científico, com Voltaire, com Isaac Newton, apareceram figuras como Kant, Immanuel Kant, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, e homens pensadores, homens que usavam muito a razão, homens que usavam a chamada observação científica, eram homens que tinham
uma certa revolta em si de serem tutelados por aqueles restícios culturais que vinham da Idade Média. E eles queriam criar novo, como se houvesse no homem alguma coisa de boa, escondida, e o potencial humano estava, na verdade, sendo obscurecido por essas tutelas dos governos absolutistas e da própria Igreja Católica Apostólica Romana, com os seus chamados dogmas. Dogmas aí, você sabe que tem dois sentidos. Então, esses homens se acharam autoconfiantes, porque foi uma época de muito progresso científico. Somente Isaac Newton, Voltaire e outros, o próprio Kant na parte filosófica, o Jean-Jacques Rousseau, aquele filósofo naturalista, eles todos se revoltaram contra as tutelas que eram exercidas sobre a digamos, elite europeia, principalmente a elite cultural, a elite científica. E eles começaram a desenvolver uma verdadeira revolta contra essa tutela. Vários deles se uniram e criaram uma filosofia em prol da razão, dizendo que o homem tem o direito e a obrigação de utilizar a própria razão para o seu desenvolvimento, e que o homem deve rejeitar todo tipo de subordinação, de tutela, digamos assim. Muito bem, era o princípio deles. Mas isso foi gerando, nesses filósofos, principalmente da época, um sentimento anticristão, a ponto de ter aparecido realmente no período iluminista, no período do chamado Lightning, um grande movimento anticristão por causa da tutela, por causa da influência da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, muitos deles se voltaram contra os princípios cristãos, no objetivo principalmente de desacreditar a Igreja Católica Apostólica Romana. Na luta contra essa Igreja Católica Apostólica Romana, eles corroeram diversos princípios cristãos da revelação nas Escrituras. Um desses nomes foi o senhor Rivail Denizar, Allan Kardec. Tivemos também Leon Denis, né? E tivemos outros que foram amigos de Kardec. E esses homens criaram uma filosofia, uma mentalidade anticristã. Existe algo no homem que é maravilhoso e nós vamos mostrar, nós vamos descobrir. Nem que custe nós tomarmos uma postura anticristã. E isso aconteceu. O próprio Allan Kardec tomou uma postura anticristã. Leon Denis mesmo disse: não, nem o sangue de um Deus é capaz de nos resgatar de nossos pecados. É o que dizem os espíritos milhares de vezes em milhares de lugares. Essa época chamada Iluminismo, uma época da chamada razão, entre aspas, que trouxe benefícios, trouxe também malefícios, porque ousou lutar contra os princípios cristãos da revelação de Deus, contra os princípios da revelação de Deus. Havia uma fé estabelecida, uma obra de salvação estabelecida, uma triunidade santa estabelecida, uma credibilidade das Escrituras Sagradas
estabelecidas e eles se lançaram contra elas. E o senhor Allan Kardec fez parte dessa luta contra as bases cristãs. Então, vamos mostrar ao mundo e deixar como herança um novo cristianismo, que não existe. Uma nova fé, que não existe. Uma nova salvação, impossível. Novos méritos e novas obras, não. Vamos deixar para o mundo não aquele cristianismo, digamos, milenar e de base escriturística, mas nós vamos formatar Deus, formatar Jesus e formatar a salvação e dar uma nova conotação aos méritos de Jesus e uma nova conotação aos méritos humanos. E daí veio o grande prejuízo que foi e que é a existência de um pseudo-cristianismo, pseudo-moderno, pseudo mais inteligente, pseudo mais racional. Então muita gente está vivendo uma nova religião, entre aspas, pensando que está vivendo um cristianismo renovado, um cristianismo racional e um cristianismo mais inteligente. O que estão vivendo é um cristianismo fruto de uma revolta de homens. Um cristianismo fruto de uma revolta de homens. E quando o homem se revolta contra os princípios de Deus, o que é que acontece? Aí nós temos hoje seitas, diversas seitas, que se dizem espiritualistas, que se dizem cristãs também, mas pegaram Jesus e disseram: Jesus, você vai ser mestre, mas não vai ser mais Senhor e soberano. Não existe mais o Espírito Santo de Deus. Não existe mais o Deus da Triunidade Santa. Não existe mais a salvação pela graça mediante a fé. Nós vamos estabelecer, através do raciocínio, a salvação pelas obras e méritos humanos. E nós vamos dar combate a essas escrituras como única regra de fé e vamos estabelecer uma série de coisas ditas e escritas que muitas pessoas vão pensar que são soberanas ou superlativas em relação às escrituras sagradas. Então, muita gente de formação cristã um tanto frágil, as pessoas recém-convertidas e pessoas que estão, entre aspas, em busca de alguma religião, em busca de algum relacionamento com Deus, pensam ter nesse novo cristianismo, nessa nova espiritualidade, uma coisa melhor, ou superior, ou mais racional, ou mais moderna, e na verdade não tem. O que tem é fruto de uma revolta do homem contra Deus. Homens que estavam autoconfiantes, tão autoconfiantes que eles estavam embevecidos em sua jactância, em sua vaidade. Eles achavam que poderiam sistematizar Deus. Não, um Deus revelado, uma salvação revelada, nunca. Mas uma fé baseada no raciocínio, uma fé baseada nos experimentos, uma fé que será defendida com unhas e dentes pelos homens mais inteligentes, pelas mulheres mais cultas. Não existe um novo cristianismo. Só existe um cristianismo, que é o cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos e dos profetas, como consta há século nas Escrituras Sagradas, e exclusivamente nas Escrituras Sagradas, com aqueles princípios cristãos que são inalienáveis. A soberania de Jesus e a sua condição divinal,
Jesus, autor e consumador da vida eterna, autor e consumador de nossa salvação, autor e consumador da nossa legitimidade perante Deus, autor e consumador da nossa vida em abundância, salvação pela graça mediante a fé, não pelas obras humanas, nem pelos méritos humanos. Então, o verdadeiro cristianismo é o cristianismo das Escrituras Sagradas. Por isso, as Escrituras Sagradas têm sido sistematicamente escarnecidas ou mesmo adulteradas, e nós vemos com muita frequência, muitas mesmo, aquelas exegeses as mais absurdas, tentando forjar, tentando buscar uma credibilidade para um pseudo-novo cristianismo. E o termo que eu tenho a utilizar é esse: pseudo-novo cristianismo. Não existe novo cristianismo. O verdadeiro cristianismo das Escrituras é o mesmo cristianismo de séculos atrás. E durante o século XVIII, século XIX, o chamado século das luzes, o que apareceu foi sim um anticristianismo, uma luta contra os princípios cristãos, porque o homem estava embevecido e autoconfiante. Como não dizer envaidecido com o seu conhecimento. E isso trouxe severas consequências para a época e para os dias de hoje, quando muita gente pensa que está vivendo um novo cristianismo. Não existe novo cristianismo, nem cristianismo racional, nem sequer um cristianismo moderno. O cristianismo das Escrituras Sagradas é a revelação de Deus para nós. Sejamos inteligentes, sejamos cultos, vamos raciocinar, vamos utilizar a razão, inclusive nesse momento em que nós estamos falando sobre o assunto. Nós estamos utilizando a razão, nós estamos utilizando o conhecimento que muita gente não tinha ou muita gente não tem. Muita gente penetra em seitas pseudo-cristãs, pensando que estão praticando a mesma fé cristã das Escrituras e não estão. Então tenha muito cuidado. Procure ler sobre a Idade Média, sobre Iluminismo, sobre o século das luzes, sobre os filósofos, sobre os homens que fizeram uma composição, que tiveram uma participação grande durante o período iluminista, porque muita gente que hoje vive esse pseudo novo cristianismo não tem essa informação. Eles ficam também embevecidos, pensando que estão vivendo um cristianismo superior. E estão vivendo uma heresia, estão vivendo um verdadeiro ataque sistemático e organizado às bases cristãs nos séculos XVIII e principalmente no século XIX. Tenha muito cuidado, porque religião não são todos os caminhos que levam a Deus, não, tá? Isso aí é uma grande falácia. Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, os princípios escriturísticos, bíblicos, continuam sendo a revelação de Deus para a nossa salvação, para a nossa reconciliação com Deus e para a nossa vida eterna. Respeitemos a revelação de Deus. Sejamos inteligentes, usemos o nosso raciocínio e a nossa razão, mas não para criar novidade. Não para criar novidades perante Deus. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.